Meus irmãos, graças a Deus, salvo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos na casa de Deus, neste culto de libertação. E já quero agradecer a todos que estão cooperando, que estão aqui no culto, para nós alimentarmos nessa noite da palavra de Deus. Glória a Deus. Minha pessoa é o pastor e cantor Gilberto Silva, da Igreja Congregacional Nova Aliança, tendo como pastor presidente o pastor Carlos, e a minha pessoa como a segunda pessoa como vice-presidente desta obra. E estamos felizes de estarmos nessa noite na casa de Deus para nos trazer uma palavra para nossos corações. A você que está assistindo esta mensagem, quero vos dizer que Deus tem para você uma palavra de salvação para a tua vida. Glória a Deus. Nessa noite eu quero me basear lá no livro de São Lucas. A igreja puder colocar de pé. São Lucas, o capítulo 5 e o versículo 17. Diz assim: e aconteceu que, quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o seu rosto, rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: queres ser limpo? E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, diz, mora ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Aleluia. A sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isso, ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Quero, Deus, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer nessa noite por estar em tua casa e por ter a oportunidade de trazer a mensagem da tua palavra. Quero te agradecer pela leitura nessa noite, que essa leitura, que essa palavra, ela entre os corações carentes, que seja impactado, que seja tocado por essa palavra. Dá-me, Senhor, a interpretação, porque a palavra não é minha, é tua. Amém. Mas quero te agradecer desde já, Senhor, nessa noite, por estar aqui, por ser o mensageiro dessa noite da tua palavra. Peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, meus queridos amigos, amigas,
do Evangelho. O tema da mensagem dessa noite quero trazer como tema: Deus ainda faz milagres. Eu creio. Deus ainda faz milagres. Amém. Aleluia. Quero, porém, dizer o seguinte: 5 coisas que trazia sobre o leproso. 5 marcas que trazia sobre o leproso. Primeira coisa era a sua identidade, ou seja, sua identificação, como ele foi identificado a sua vida. Porém, era um homem leproso. Segunda coisa que quero dizer para você nessa noite é que ele, por ser leproso, perdia o direito de viver em família ou entre a família. Entendam? Foi identificado, segunda coisa, como leproso, perdia o direito de viver em família. A terceira coisa também que nos fala aqui é que ele perdeu em viver entre a sociedade. Perdeu o direito de ficar entre a família. É verdade. Perdeu o direito de viver entre a sociedade e não teria o direito de morar, ou seja, além de perder o direito de viver entre a sociedade, também perdeu o direito de viver em sociedade e ir para longe, viver longe. Ele ficou em quarentela, ou seja, ficou distante do povo por causa da sua lepra. Aleluia. Não sei se alguém lembra, todos sabem, recentemente, quando houve aquele negócio chamado Covid-19, só havia gente com máscara no rosto, porque essa doença ela contagiava e trazia a morte. E era quando alguém sabia que estava com essa doença, aí ninguém queria conversa, era isolado. Podia receber visita, não podia alguém ficar próximo, ficar lá, esquecido. Então, mesmo assim, era o caso desse leproso. Além da lepra, ele era uma pessoa que era desprezado, esquecido entre a sociedade, isolado dentro da família, por causa da lepra. A lepra, não é? Aqui nos fala o seguinte: é que todos nós que não conhecíamos a Deus, nós tínhamos essa doença da lepra, mas não a doença física, mas a doença espiritual, que é a lepra, chamada pecado.
E a Bíblia diz que o que separou, ou que separa o homem de Deus, era o pecado. Quer dizer que o pecado é que faz divisão entre Deus e o homem. E nós não tínhamos o direito que hoje nós temos, como nós aqui estamos sentados, nós cantamos a Deus, louvamos a Deus, pregamos a sua palavra, porque a lepra, espiritualmente falando, o pecado foi perdoado, foi limpo, fomos purificados, aleluia, dessa lepra chamada pecado. E aqui estamos nessa noite entre os irmãos, glória a Deus, e estamos limpos, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Amém. Glória a Deus. Éramos esquecidos, éramos cegos, éramos guiados, não é, pela cegueira, não conhecíamos a Deus, mas por quê? Porque a lepra chamada pecado, era que nos afastávamos de Deus. Mas quando realmente nós encontramos o remédio certo, esse remédio nos purificou. Esse remédio se chama o sangue purificador do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, aquele leproso, ele era afastado da comunidade, ou seja, do povo israelitas, era afastado. E a quarta coisa, ele perdeu o direito de participar de um culto, um templo. Aleluia. Ele não tinha o direito de cultuar, de entrar na sinagoga para oferecer a Deus alguma coisa, porque era leproso. Assim éramos nós, espiritualmente falando, num pecado que estávamos, não podíamos agradar a Deus, mas através do seu sangue que nos purificou. E agora a lepra, a condenação foi tirada, e o perdão foi nos dado, e agora nós estamos limpos pela palavra de Deus. Glória, amém, aleluia. Aleluia. A água que nos saciou a nossa sede espiritual. Mas e agora? O que aconteceu? Vejamos na continuação do versículo. Voltando ao versículo 12 da leitura. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, Jesus, aí veio esse homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou. Observe uma coisa aqui. Ele recebeu a cura, a libertação, aquela lepra. E a Bíblia nos diz que ele ouviu a palavra de Deus. Segunda coisa, ele se humilhou até a Deus. Amém. Terceiro,
ele prostou-se até a Deus. Disse: Senhor, se quiser, Ele pode me curar, me tornar limpo. Ele falou assim: ó Senhor, me cure não. Ele disse: se puderes, se quiseres, pode me curar, se quiseres. Aleluia. E o que é que a Bíblia diz? Meus irmãos, amigos que nos ouvem através das redes sociais, quero dizer a você que nada está perdido. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma vidas. É só você ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu a respeito de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ouviu e viu, ele correu, prostou-se. E o que levou este homem a ser purificado? Eu quero dizer para os ouvintes, para os irmãos, que a base cristã, aleluia, o que nos leva até a certeza é a fé. Amém. Veja bem, o hino que eu cantei quase agora há pouco, que fala de fé. Aí vamos agora para o livro de Romanos. Veja bem, Romanos 10 e 17 diz assim, ó, e diz só que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Veja que interessante. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você quer ser liberto, se você quer ter uma certeza de salvação, se você que está aí, que não sabe o rumo, a direção certa, mas se você ouvir a palavra e ter a fé é a base cristã. A fé é que nos leva à certeza que somos salvos. Porque lá em Efésios 2, versículo 8, 9, diz assim: pela graça sois salvos, não vem de vós. Ou seja, Jesus está pronto a perdoar, sim. Resta você dar ouvido à palavra de Deus. Basta você ir, não é, até a uma igreja genuinamente evangélica e ouvir a palavra e ter fé. A fé é a certeza. Se você tem fé, você crê, você pode ser um salvo. Se você tem fé, se você crê, você pode ser curado, pode ser liberto. Depende da sua fé. E você se esforçar, ir até Jesus, ouvir a palavra de Deus. Aqui, ó. De sorte que a fé é para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a religião? Não. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A palavra que transforma. A palavra que traz a vida. A palavra que alimenta. A palavra que sacia a sede do sedento. A palavra que transforma. É a palavra de Deus. É pela fé você pode ser curado e pode ser libertado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mas digo, porventura, não ouviram. Aleluia, glória a Deus. Voltando ao texto, e ele diz aqui, que ordenou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me.
E ele disse, Jesus, e tendo a mão, tocou dizendo, queres ser limpo? E logo a lepra desapareceu. Aleluia. Glória a Deus. Basta você ter a fé, não é? Então, aqui nós vemos uma coisa, 5 coisas importantes. É que ele foi identificado como leproso. Ele perdeu o direito de viver entre família por conta da lepra. A terceira coisa, como falei, que ele perdeu, né, em viver em sociedade na época, né? Teria que morar distante, era esquecido, não podia dar um abraço, não podia dar um aperto de mão, porque era acometido de uma lepra. E não há maior lepra pior, não há enfermidade pior do que a lepra chamada pecado. E todos estão leprosos e precisam ser purificados. E só quem tem esse remédio, esse diagnóstico, é o sangue de Jesus, que limpa o pecador, é que transforma o pecador. Amém, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar dizendo aí, mas eu sou uma pessoa que faço bem, faço muitas obras, eu não tenho nenhum vício, eu não tenho mais, é pecador. Todos nasceram pecadores, natureza pecaminosa. É preciso ter uma reforma na vida, é preciso ter uma transformação de vida, porque a lepra chamada pecado está levando muitos ao abismo. E aqueles que ouvem a palavra em seu coração, Aleluia. e não crê, porque a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, receberás o perdão. Se creres, receberás a libertação, através de ouvir a mensagem. Amém. A mensagem do Evangelho, a mensagem transformadora, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então, aqui diz, não é? Que ele, e Jesus tirou as mãos e esquece limpo. Então, quando Jesus tirou as suas mãos, ele foi purificado. O que levou esse homem a ser liberto, a ser limpo, a ser curado? Foi a fé. Essa é a base cristã, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não pode chegar até a Deus. Porque se você não crê, não tiver fé, nada acontece. Mas se tem fé e crê, o Mestre Jesus está pronto a realizar a tua cura, a tua libertação. Não é? Veja bem que aqui foi escrito para que você hoje pudesse ouvir que ainda Deus tem poder. Eu creio. Ainda Deus transforma vida. Ainda Deus faz maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Porque a sua palavra não muda. Ele diz assim na sua palavra: os céus passam, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos uma passagem interessante. Era uma pessoa que não tinha aquela comunhão, era desprezado,
era afastado, distante da sociedade, da família, por causa dessa lepra, fisicamente falando, na época. E o que afasta o homem de Deus hoje é o pecado. O pecado é que consome, é que destrói. Mas quando Jesus falou aqui na sua palavra, pela graça sois salvos, não vem de vós, é um dom de Deus, então você pode ser liberto através dessa graça, através, glória a Deus, através da fé, ouvindo a palavra de Deus. Quem ouve a palavra, a Bíblia diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E vida eterna só se encontra em Jesus. Vida eterna só se encontra, aleluia, você ter a fé e crer que Jesus é o Senhor, que pode realizar grandes maravilhas na tua vida. Glória a Deus. E aqui diz, como diria com Romanos, não é? Ouvindo a palavra de Deus. E por fim, ele foi liberto, ele foi transformado, ele foi mudado. Antes era uma pessoa desprezada, antes ninguém queria saber, por conta da lepra. Mas quando no momento que ele ouviu a palavra, grandes coisas aconteceu na vida daquele leproso. E a Bíblia diz que quando ele recebeu a cura, recebeu a libertação, e diz a Bíblia que aqui na palavra, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, diz, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Tem pessoas que recebem as bênçãos de Deus e não agradecem. Tem gente que recebe uma libertação, uma cura, mas fica só para si. Mas aqui Jesus falou para o que era leproso. Agora vai, te apresenta-te, né, ao sacerdote e oferece a oferta. Testemunho. Aleluia. Nós aqui estamos, meus irmãos e amigos, nós estamos testemunhando o que Deus fez em nossa vida. Se dermos a cada uma oportunidade, vai falar como veio, como foi chamado, em que situação se encontrava. Glória a Deus. E agora está aqui dando um testemunho de vida. Glória a Deus, porque a lepra, aleluia, é o pecado que consumia, agora foi purificado, agora foi limpo pela palavra, porque ouviu a palavra de Deus. Então, Glória a Deus. nesta noite, você pode ser liberto. Aqui o leproso na época foi purificado, foi liberto, foi sarado, foi curado fisicamente. E aqui quero trazer nessa noite para você, você que está ouvindo, assistindo este vídeo nessa noite, você é um leproso, você precisa de salvação, você precisa de liberação, você precisa de ter certeza que o Deus que estou pregando aqui é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que prepara, que perdoa e leva para o céu. Amém. Aleluia. Você que
que talvez diga, ah, mas não preciso. Eu sou bilionário. Eu sou famoso. Eu tenho minha religião. Não é religião, não é dinheiro, não é fama que perdoa o pecado. Que perdoa o pecado é você se arrepender, crer no Evangelho de Cristo, dar um passo para Jesus, dar um adeus neste mundo e dizer: agora eu sou de Jesus, agora eu sou liberto. Se você crê na palavra, de hoje por diante, você aí na sua casa, onde estiver, você pode dobrar o joelho e dizer: Senhor, perdoa-me, Senhor, que eu quero ser liberto, que eu quero ser transformado. Aí o Senhor está pronto para te libertar, para te purificar, através do sangue que arremediu, através da palavra, você ser limpo, ouvindo a palavra de Deus. Amém. Então nessa noite, quero deixar essa palavra aqui. Assim como Jesus purificou o leproso, perdoou os seus pecados, ele retornou o seio na sociedade, entre a família. Você que está afastado, você que já não experimentou o que é ter alegria, o que é ter certeza, basta você vir correndo depressa para Jesus. Enquanto você estiver com essa lepra, você não crê, então vai ser difícil para a tua vida. Mas a Bíblia diz: quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, se você quer ter vida eterna, então você aceita essa palavra, não é? Não só ouvir, não só achar bonito, mas também render-se e ser uma pessoa salva pelo poder do sangue de Jesus. Então, nessa noite, eu quero agradecer a todos que ouviram essa palavra, que estão assistindo aí através das redes sociais. Jesus quer purificar a tua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe a tua vida e seja liberto, purificado pelo sangue de Jesus. Amém.